Olá pessoal, tudo jóia novamente, né? Hoje a gente está falando sobre Ajax utilizando a jQuery. Nós vamos fazer um exemplo bem pequenininho aqui, inspirado naquele lance a lance, né? Tempo real lá do Globo Esporte, em que a gente pode acompanhar os jogos pela internet. Obviamente, uma versão bem simplificada. Bom, para o vídeo não ficar longo demais, eu já criei aqui a maior parte dos arquivos, a maioria das coisas que a gente precisa para esse exemplo pequeno já estão prontas, eu só vou mostrá-las aqui rapidamente. E se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode me perguntar, tá? Porque o objetivo do vídeo é só a gente fazer a parte lá mesmo da, da conexão e da recuperação dos dados. Se a gente fosse falar de tudo aqui, a gente ia demorar muito tempo no vídeo. Beleza. Meu projeto tem essa estrutura aqui. Eu tenho um index e mais três pastinhas. Nesse index aqui eu só tenho um link para um dos meus HTML, tá? Que fica dentro da pastinha visão. Dentro dessa pasta visão eu tenho dois HTMLs. Um para inserir lances, então a pessoa que estiver acompanhando o jogo, inserindo os lances, usaria esse HTML aqui, usaria essa página, e uma outra página para acompanhar lances. Essa seria a página pública em que todo mundo poderia acompanhar o jogo, tá? Nesse meu exemplo aqui a gente só tem um jogo mesmo, a gente não tem como escolher outros jogos não. Lembrando, é só para exemplificar o uso do Ajax com jQuery. Beleza. Aqui dentro de inserir lances, é essa estrutura básica aqui, basiquinho mesmo. Nós temos um documento HTML e o item principal que a gente tem aqui é um formulário onde o usuário vai poder inserir as informações do lance que ele está cadastrando, certo? Esse nosso formulário aqui não tem action, porque ele vai ser processado diretamente por JavaScript daqui a pouco. Se a gente fosse fazer aquele esquema normal de o usuário digita, na hora que ele clicar em salvar, a página recarregar uma nova página de salvamento, a gente teria que colocar o action aqui, tá? Não é o nosso caso. O usuário vai digitar, o JavaScript vai capturar os dados, enviar para o servidor, obter a resposta e atualizar o que tiver de atualizar na página. Em acompanhar lances, a gente tem uma página inicialmente até menor, né? Porque não tem muita coisa de elemento visual na página, a não ser os lances que vão aparecer para aquele jogo. Esses lances vão ser carregados via JavaScript, que daqui a pouco a gente vai codificar. Ok, isso é a minha pasta visão. A próxima pasta aqui é JS. Eu simplesmente baixei o arquivo da jQuery e coloquei dentro dela. Se a gente fosse utilizar baseado naquele link da CDN, a gente nem precisava disso aqui, tá? Mas eu poderia colocar outros arquivos JavaScript aqui também se eu precisasse. A outra parte eu chamei de API, mas poderia chamar de outra coisa também se você quisesse. Eu tenho mais três arquivos. Esses aqui são os meus arquivos PHP. Então são os códigos que vão rodar lá no meu servidor PHP, tá? Eu tenho então o inserir lances, que é o código lá no servidor que vai receber os dados que o usuário digitou quando ele está cadastrando um lance. Então, ele pega esses dados aqui, filtra, verifica se eles foram preenchidos e passa esses dados para essa função chamada grava-lance, tá? Essa função chamada grava-lance está dentro desse meu arquivo de funções aqui que eu vou abrir daqui a pouco. Beleza. E depois ele mostra o resultado que ele obteve dessa função grava-lance, né? Se ele entrou aqui nessa condicional, ou um array com status erro. Então ele pega ou isso ou o resultado disso e manda na tela, mas codificado na forma de JSON, que é o que a gente vai receber lá pelo JavaScript. O acompanhar lances
ele simplesmente chama a função busca lances, essa função também está dentro desse arquivo aqui, funções, que a gente vai ver daqui a pouco, e devolve também para a tela, mas codificado como JSON. Beleza. O que tem dentro do meu arquivo de funções? Rapidamente também, é código que vocês já conhecem, só mesmo para a gente alinhar aqui o projeto. A função grava lance, ela faz acesso a banco de dados, cria um SQL, prepara esse SQL, faz a vinculação dos parâmetros e executa esse SQL com os parâmetros já vinculados. Daí ela retorna sucesso ou erro também através de um vetor, porque isso aí vai ser transformado num JSON. A função busca lances faz também acesso a banco, tá? Isso aqui não tá. A gente tem reescrita de código, de abertura de conexão, mas foi meio que de propósito, porque o objetivo aqui ainda não é questão de otimização de código, é entendimento do funcionamento de algumas coisas. Ah, tem então a abertura da conexão, tem a criação do SQL e a execução desse SQL. Nesse caso aqui é um SQL de consulta, e aí o retorno desses dados na forma de array, na forma de vetor também. E isso então é retornado lá para o nosso HTML. Na verdade, o nosso HTML ainda não está solicitando, né? Isso aqui. Nós vamos codificar o nosso JavaScript para o JavaScript puxar isso daqui. Beleza? Beleza. Vamos então ao objetivo de hoje, que é fazer as nossas conexões Ajax. Deixa eu abrir isso aqui no navegador. Tá aproveitando nossos materiais de consulta, né? A própria documentação da jQuery e W3 Schools. Especificamente, jQuery no link do método get e jQuery post. jQuery get e jQuery post. Vocês podem consultar lá também. Ok, localhost aqui. Acho que eu chamei de lances. Beleza. Então, isso aqui é a página inicial. Eu só tenho um link para esse jogo aqui. Clico nesse jogo. Tá aqui, ó, acompanhar lances, mas não tem nada na página, certo? Porque a nossa página ainda não tem nada. O que a gente vai precisar fazer, então, é uma solicitação AJAX dessa página HTML para esse arquivo PHP aqui, ó. Esse arquivo PHP é que vai nos fornecer os resultados. E a gente tem também o inserir lances. Teoricamente, isso aqui seria um acesso mais restrito, né? Onde a pessoa vai cadastrar aqui as informações do lance e fazer a sua inclusão. Se eu pedir para enviar aqui também, a gente não vai ter resultado nenhum. E se a gente pedir aqui para ver o lance que já foi inserido, também a gente não tem resultado nenhum. Vamos fazer então a programação da parte aqui da inclusão primeiro, porque a gente vai ter resultado para mostrar lá no acompanhamento. Beleza, então a página é isso aqui. A pessoa escolhe se é um comentário geral, se é de um time ou se é do outro, escreve o que é e manda enviar para o banco. Aqui. O que nós precisamos fazer? Lembrando, a Ajax é aquela ideia de a gente fazer conexão com o servidor, mandar ou receber dados e simplesmente manipular a nossa página, alterando aquelas partes que precisarem ser alteradas, sem ter que recarregar a página, certo? Isso pode ser feito com JavaScript normal. Isso pode ser feito com JavaScript normal, sem a necessidade de jQuery ou de outros frameworks.
E a gente utiliza jQuery ou outros frameworks para facilitar o nosso trabalho. Então, tudo que é feito pelas bibliotecas JavaScript pode ser feito com JavaScript puro, né? Elas, na verdade, facilitam o trabalho. Beleza. Quando a gente vai utilizar a jQuery, a gente tem que incluir o arquivo dela, né, no nosso projeto, que é o que está aí. E aí a gente faz as nossas codificações baseado nos objetos que a jQuery nos possibilita. Para a gente codificar a jQuery, a sintaxe ela muda um pouquinho, né? Principalmente para a gente poder escolher os elementos da página. Então, ao invés de a gente fazer getElementById, getElement by tag name, enfim, aquelas formas básicas de JavaScript, a gente utiliza o cifrão e o parênteses. E aqui dentro a gente coloca o elemento que a gente quer. Depois que a gente escolheu o elemento, a gente pode aplicar qualquer ação disponível para aquele elemento, né? Quais são essas ações? Lá na documentação tem a série de ações que a gente pode fazer. No nosso caso aqui, para início de conversa, e geralmente se faz isso, a gente coloca essa formação inicial aqui. Para o document, já é um objeto existente, ponto add. O que é isso aqui? Nós estamos definindo o que vai acontecer quando a página, quando o documento estiver carregado. Geralmente, os códigos que a gente faz, eles são feitos aqui dentro para garantir que a página já esteja carregada na hora que a gente vai acessar os elementos. Então, a gente põe uma função aqui, ó. É muito bom prestar atenção, muito necessário prestar atenção nesses fechamentos todos aqui de chaves e parênteses para a gente não ficar perdido depois. Então, geralmente a gente cria o bloco assim, numa única linha e depois dá o Enter para ele abrir, senão depois a gente perde nos parênteses e chaves. Então, tudo que eu vou fazer aqui é depois que o documento já estiver pronto, tá? É como se fosse aquele window onload ou window do event listener lá, né, de load, para que as ações que a gente programar sejam executadas após o carregamento do documento. Beleza. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o seguinte, eu quero dizer que quando esse botão aqui for clicado, a gente pega os dados desse formulário e manda lá para o servidor, certo? Basicamente isso. Então, eu estou fazendo um evento para esse botão aqui. Então, eu tenho que acessá-lo. Só que eu não vou acessá-lo com o document getElementById. Eu vou acessá-lo usando aqui o seletor, a forma da jQuery. Tá? O que eu ponho aqui? Eu ponho um objeto pronto, né, que nem no caso aqui do document, ou eu ponho um seletor baseado na sintaxe CSS. Se eu quisesse criar um CSS para esse botão aqui nessa página, eu simplesmente poderia colocar isso aqui, ó, button. E aí eu já tenho acesso a eles. Tudo que eu fizer aqui vai ser aplicado a esse button. Lembrando, se esse meu seletor der match com mais de um elemento, as coisas que eu fizer aqui serão aplicadas a todos esses elementos, certo? Não somente ao primeiro. Então, por exemplo, se eu tivesse vários botões aqui e quisesse apenas um, eu teria que ser mais específico nesse seletor aqui, certo? Senão esse clique seria programado para todos os botões, não somente para esse. Aí eu poderia colocar outras coisas, tipo form, button, ou colocar um ID para ele, enfim. Coisas que a gente já explorou. Beleza. Então, selecionei o elemento, ponto clique, significa que eu estou programando, que eu estou manipulando o evento de clique dele. Eu vou criar uma função aqui dentro. Estou dizendo para ele que no clique desse botão, eu quero que ele execute essa função aqui. Beleza. E o que é para fazer? É para
juntar esses dados e mandar para o servidor. Basicamente isso. Se a gente olhar lá na documentação, a gente tem isso aqui, ó. Já tem os exemplos, né? E tem as explicações. Nós vamos, então, juntar os dados e colocar dentro. Esse aqui não tem dados. Mas vai ser uma chamada parecida com isso aqui, ó. Nós vamos chamar a funçãozinha, o método post da jQuery e passar para ela a URL. Nós vamos passar os dados também aqui e nós vamos passar uma função que é o que será executado quando essa conexão obtiver algum resultado, tá? Vamos fazer isso aqui. Detalhe, quando a gente quer chamar um método da jQuery, mas que não é um método assim, já em cima de um objeto da minha página, por exemplo, eu estou configurando o clique é para esse elemento, estou configurando o head é para esse elemento. Agora eu quero chamar um método que se chama post, mas não é em cima de um elemento específico, é um método geral da biblioteca. Eu faço assim, ó, cifrão post. Tá? Isso serve para outros também. Já vou fechar o parênteses, já botar o ponto e vírgula, porque eu vou colocar um monte de coisas aqui dentro. A primeira coisa é a URL. Beleza. A URL, deixa eu conferir aqui, eu estou dentro de inserir lances, né? Que está dentro de visão. Então eu tenho que subir uma página, depois descer em API. Então vou subir, ponto barra, depois eu vou entrar em API, barra, inserir lances.php. Beleza. A próxima coisa são os dados. Os dados estão lá no meu formulário, tá? Os dados estão lá no meu formulário. Tem mais de uma forma de eu conseguir pegar. Eu vou montar um objeto aqui, tá bom que a gente costuma um pouco com a sintaxe da JSON. Eu vou montar um objeto aqui com os dados. Estou montando um objeto. Esse meu objeto vai ser composto por duas partes. Uma parte que se chama time, dois pontos, e o valor que ele vai ter. O valor que ele vai ter é o valor que está guardado aqui nesse select, tá? Então eu vou pegar o value do select. Acesso ao elemento. Ele tem aqui um name, tem um ID também, time. Se eu estivesse criando um CSS para esse cara, eu criaria assim, ó. Então, é a pergunta que a gente vai fazer para a gente saber o que a gente tem que escrever aqui dentro. Ponto val. Isso aqui me retorna o valor desse objeto aqui. Beleza. Então, esse meu objeto JSON, ele já tem a propriedade time com esse valor e ele também tem que ter a propriedade lance com o valor desse input aqui, ó. Aí a mesma ideia. Eu vou criar aqui um acesso ao objeto lance. Ponto val. Beleza. Meu objeto está pronto. Então o que eu tenho que fazer? Só passar isso aqui, ó, para o meu método post, tá? Então eu já tenho configurado. O meu post vai fazer um envio de dados para esse arquivo. Quais dados são? Esses dados aqui. Vírgula. E aí, quando eu terminar de cadastrar, o que eu vou fazer? Eu executo essa função. Às vezes é para atualizar alguma coisa ou para dar alguma resposta para o usuário, tá? Essa função
ela pode ter esses três parâmetros aqui. Desculpa, parênteses. Esses três parâmetros. Os dados que foram retornados, o status, aí vai estar falando lá se é sucesso e tal. E também o, é, um objeto XHR, que é um objeto que contém todas as informações da conexão, tá? URL, quais dados foram enviados, enfim, uma série de coisas. Dependendo da situação, pode ser útil. Geralmente, a gente, dependendo da situação, não utiliza todos. Mas esses parâmetros eles estão disponíveis se a gente quiser utilizar. Beleza. Então, quando a minha conexão, quando esse acesso for executado, né, quando então eu mandar os dados que eu peguei diretamente do formulário e enviar para isso aqui, a resposta que eu obtiver, no momento em que eu obtiver essa resposta, eu executo essa função. Por enquanto aqui, vou colocar só um alert mostrando o que eu recebi de resposta. Beleza? Então, estou pegando o que eu recebi de resposta e estou colocando aqui. Beleza. Vamos executar isso para a gente ver se a gente obtém alguma resposta. Se a gente não obtiver alguma resposta, a gente tem que procurar o que a gente errou. Aquele ali, acho que não está aberto aqui não. É esse aqui. Deixa eu atualizar primeiro a página, né? Comentário. Tempo quente aqui no estádio, beleza. Envia. Não me apareceu nenhuma resposta. Vamos voltar aqui para a gente conferir. Nosso caminho está certo. .barra.api inserir lances. Inserir lances.php. Os dados são esses aqui: time.val, lance.val, e a gente tem essa função. Vamos conferir aqui mais para cima se o nosso documento está pronto, tá? Às vezes a gente pode estar cometendo um erro antes disso. Deixa eu atualizar minha página. Beleza. Então, isso aqui está ok. O documento.red. Vou ver se esse evento aqui também de clique está ok. É até bom isso aqui, que é bacana a gente ir codificando aos poucos e testando, porque essa estrutura aqui fica um pouco confusa. Se a gente fizer muito código e depois der algum erro, fica mais difícil de achar. Tá. Provavelmente nossa vinculação aqui não deve estar muito correta. Form. Deixa eu só meu botão aqui. Ponto clique. Meu parênteses está aqui. E aí tem a minha função. Minha função, abre, fecha parêntese, abre, fecha chave, está aqui. Beleza, o clique está funcionando.
Aí eu tenho, então, os meus dados recebendo time val, o valor que eu tiver aqui, e o lance recebendo lance.val. E aí a gente faz o post, que está fechando aqui. Aí ele vai para a API, inserir lances.php, dados e a função de quando tiver pronta. Se tem alguma sintaxe errada aqui. Minha function. Parênteses aqui. Ah, tá, lembrei. É, um item, inclusive, bastante relevante, que é o seguinte. Não sei se é só isso, né? Mas quando a gente está dentro de um formulário, o botão ele já tem a responsabilidade de reenviar esse formulário para o servidor automaticamente, certo? Se eu quiser que ele não faça isso, eu posso aqui no evento dele cancelar esse envio. Como é que eu faço isso? Aqui na função que executa no momento do clique, eu vou colocar uma variável, isso ele permite, tá? Já é previsto pela jQuery. Eu vou colocar uma variável que significa que aqui dentro eu vou ter acesso às informações do evento que aconteceram, através de um objeto. E o que eu vou fazer com esse evento? Eu vou cancelar a ação padrão que ele iria fazer. Então, event.prevent_default significa que o que esse clique ia fazer automaticamente? Ele ia enviar o formulário para o servidor, então ele não vai fazer mais isso. Por exemplo, às vezes se eu tenho também um link, se eu tenho um link que eu quero cancelar, quando o usuário clica no link para ele não seguir para outra página, eu posso usar a mesma estratégia. Beleza. Foi. A gente pode conferir aqui no banco que a gente tem aqui a informação inserida. Beleza. Então, nós estamos inserindo aqui os dados. Depois eu vou voltar nesse arquivo para poder colocar a atualização, porque quem estiver inserindo os lances, é bom que ele veja o histórico aqui também, tá? Aí esse histórico a gente vai fazer. Vamos fazer de uma vez então. Esse histórico é o seguinte, que a gente aproveita esse código lá no outro. Eu ia fazer o outro primeiro, mas vou fazer esse aqui de uma vez. Esse histórico é o seguinte, eu deixei uma div aqui, ó, chamada lances, para que quando o usuário que estiver inserindo os lances, né, inserir um lance, a própria página dele também fica mostrando os lances inseridos, para que ele consiga acompanhar também, para ver se está tudo ficando ok. Beleza. O que a gente teria que fazer? Quando o lance que ele acabou de inserir tiver sido inserido, a gente pega a lista completa de novo e coloca na página para ele. Então a gente teria que colocar um código aqui, ó, certo? Para não ficar uma cascata muito grande aqui, eu vou criar uma função. Dar uns espacinhos aqui para a gente ficar mais à vontade. Eu vou criar uma função aqui, ó. Vou chamá-la de, sei lá, atualiza. O que ela vai fazer? Ela vai recuperar a lista lá do servidor
e botar aqui nessa div. Bom, para ela recuperar essa lista, o que ela tem que fazer eu ia fazer isso lá no outro arquivo primeiro, mas a gente já faz aqui. É um get, que é o contrário do que a gente fez aqui em cima. A gente fez um post para mandar dados para o servidor. Agora a gente quer recuperar dados do servidor, então a gente vai fazer um get. Se a gente olhar lá na documentação, a gente tem essa formação aqui, ó, get, aí a gente fala a URL, se tiver que passar alguns dados, né, a gente passa, no caso às vezes a gente não precisa passar, mas se tiver a gente pode passar também, e a função que vai executar. E tem um data type aqui também que é opcional. Então, o que a gente vai ter? Cifrão.get. Vou botar o ponto e vírgula aqui de uma vez, que a gente vai passar algumas coisas aqui dentro para a gente não perder o comando. Primeira coisa é para onde que essa requisição vai ser enviada. API acompanhar lances, né? Eu já tenho um PHP lá esperando por isso. Se a gente for naquele PHP direto, deixa eu só fazer um exemplo aqui, abre um parêntese. Acompanhar lances. Localhost. Lances. Acompanhar lances. Opa. .php. Visão. Deve ter escrito alguma coisa errada. Deixa eu conferir lá. É API, desculpa. API acompanhar lance. Tá vendo? Eu tenho os lances, mas eles estão aqui no JSON. Se eu tivesse programando no esquema de recarregamento de página, eu faria essa página aqui mais bonitinha, de forma que ela mostrasse os dados de uma maneira mais com um visual melhor, né? No nosso caso, a gente não quer isso. Eu quero que lá o meu HTML puxe daqui. Então ele vai receber isso aqui como resultado. Se eu vim direto dessa página, eu simplesmente tenho o resultado de uma maneira textual. Beleza. Então acompanhar lances.php. Segunda coisa são os dados, eu não vou passar nada, eu só quero pegar o resultado todo. E a função que vai executar quando esses dados, quando essa solicitação finalizar, tá? Aqui também a gente pode colocar os parâmetros, são os dados recebidos, o status e o mesmo objeto lá, se a gente precisar. Beleza. Esses dados, eles vão vir no formato JSON, tá? Então eu tenho que processá-los aqui. Se porventura a gente não quisesse processá-los aqui, a gente teria que processá-los lá no PHP para eles virem num formato que não precisasse de processamento aqui no JavaScript. Se, por exemplo, lá no PHP eu gerasse esses dados, já colocasse as tags HTML junto, já fizesse as concatenações lá, aqui no JavaScript eu não precisaria desse processamento, era só eu pegar direto e jogar na página. Como eu não fiz isso lá, eu vou fazer aqui. Beleza. Então o que eu recebi, né? Eu recebi isso daqui, ó, data. Aí eu já vou passar isso para JSON, na verdade, porque apesar de estar no formato JSON, isso vem como texto. Para eu ter acesso a isso aqui no JavaScript, na forma de objeto, para eu fazer o nome do objeto, ponto, alguma coisa, eu tenho que fazer esse passe aqui, tá? Então, estou transformando aquele JSON que está em formato textual, que veio lá do servidor,
Porque para trafegar na rede, isso acaba se transformando em texto mesmo. Beleza. E passei para JSON. Agora eu posso fazer o processamento. Se a gente olhar isso aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem um objeto, né, que está entre chaves, dentro de um colchete. Por quê? O colchete aqui significa vetor e as chaves significam objeto. É porque eu posso ter vários lances, então cada lance seria uma chave dessa aqui e eles estão dentro de um vetor. Se eu tivesse dois lances, eu teria chave, vírgula, a outra chave, dentro do colchete grande. Beleza. Sendo um vetor, eu posso processar isso aí na forma... O que eu quero, na verdade? Eu quero montar um... como se fosse uma lista, tá? Vou fazer aqui na forma de parágrafos, mas poderia ser com LI, o LLIs, ou poderia ser com outro tipo de elemento também. Ok. Eu vou fazer um for em cima disso. Peguei o for aqui automático do Visual Code. O array é o recebido. Mas deu uma vacaiada aqui, hein? O array é o recebido. Beleza. Eu vou criar uma variável linha ou lance. Recebe uma tag P. Então, estou montando um resultado visual em cima daquilo que eu recebi lá do servidor. E aí vou fazer o seguinte: lance recebe, mas igual para eu concatenar. O recebido na posição I, ponto. Se a gente observar, a gente vai ter lá no funções o busca lances que faz o select time, lance, horário, tá, do banco e devolve isso tudo. Então, esses mesmos nomes aqui estão sendo devolvidos para o acompanhar lance, que simplesmente transforma isso em JSON, e é esse JSON que a gente está recebendo aqui. Então, esse JSON acaba herdando os mesmos nomes. Então, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, horário, e aí eu vou concatenar isso aqui com um tracinho, e eu vou concatenar isso aqui com recebido na posição I, mas eu poderia até tirar essa para ficar mais eficiente, né? Mas enfim, não vou preocupar com isso agora não. Ponto. Qual time que é, na hora que aparecer lá no histórico lá dos lances, né? Tem que aparecer se é de um time ou se é do outro. Mas e vou colocar uma quebra de linha. Aí o lance aparece na linha de baixo, né? O texto mesmo do lance aparece na linha de baixo. Ponto lance. Beleza? Aí eu vou fechar o meu parágrafo. Barra P, beleza. Então para cada lance eu vou ter isso aqui, tá? Eu vou ter que juntar isso aqui para poder botar lá na página. Então eu vou criar uma outra variável aqui. É até aconselhável colocar o let, né? Quando a gente tem variáveis locais. Vou colocar aqui também. E aí o que eu vou fazer? Eu vou então concatenando esses lances aqui no meu HTML que eu vou jogar na página depois que eu fizer a concatenação. Beleza, terminei a minha concatenação. Vou jogar onde? Lá nessa div. Ó. Então, eu vou acessá-la pelo ID.
.html. Isso aqui pode me retornar o HTML que ela tem ou pode alterar o HTML que ela tem se eu passar alguma coisa aqui como parâmetro. Estou passando como parâmetro, ele vai atualizar o HTML que ela tem. Então vamos testar aqui no inserir, né? Vamos inserir um novo lance aqui. Rola a bola. Um comentário geral. Inserir. Ela tem uns alerts lá. Não atualizou porque eu não chamei a função, né? Então, assim que eu inserir, que é essa parte aqui, eu chamo essa função para atualizar. Eu só tinha deixado o alert lá. Ok. E aí vou colocar um lance aqui para o América. Na trave. Envio. E ainda não foi. Acho que eu não atualizei a página. Beleza. Salvei. Beleza. Aí aqui. Vamos inserir outro lance. Jogo travado no meio de campo. Inserir. Tá? Então, o cara que está inserindo os lances, ele tem esse acompanhamento aqui também, certo? Ok. Então agora nós vamos fazer a parte do usuário que é o cliente que fica vendo, assistindo, né? É mais ou menos essa parte aqui mesmo. Então, nós já fizemos um get, então é só adaptar para lá. Numa página sem essa parte aqui de cadastro. E ela também fica atualizando os dados de tempos em tempos, né? Esse aqui só atualiza quando ele salva um novo. A parte de acompanhar vai salvar de tempos em tempos. Beleza, então eu vou até aproveitar esse pedaço aqui. A gente poderia colocar isso no arquivo separado, tá? É só chamar também para evitar de reescrita de código, tá? Mas nesse momento aqui eu não estou preocupando muito com essa otimização. Não. Voltando aqui, então, para o acompanhar lances, que é a página do cliente, nós vamos ter que colocar aquela estrutura inicial. Aquela estrutura inicial, o bloco básico aqui da jQuery. Então, eu vou colocar aqui document.read e aí a gente vai dizer aqui dentro o que a gente vai executar. Na verdade, então, quando o documento estiver pronto, a gente vai executar essa função inteira aqui. E essa função é o que vai ficar fazendo o carregamento da página. Lembrando que a gente tem que fazer esse da página não, né? Somente daqueles dados lá que são dinâmicos, não da página inteira. Lembrando que a gente tem que fazer isso de tempos em tempos, porque às vezes a cada momento alguém pode ter inserido um lance novo e eu tenho que puxar isso. Então a estratégia para a gente fazer isso é utilizar um método chamado setInterval, né, que programa alguma coisa para ser executado de tempos em tempos. Esse método já é padrão da JavaScript mesmo. Não é exclusivo da biblioteca jQuery, não, tá? Como é que ele funciona? A gente vai colocar isso daqui e aqui dentro a gente vai falar o que vai ser executado e de quanto em quanto tempo. Se eu já tiver uma função pronta, eu vou até pegar a outra função lá por completo, né, que eu tinha pegado só a parte interna. Se eu pegar ela toda assim, ó, que aí fica até mais fácil se a gente colocasse no arquivo separado para poder fazer a importação. Se eu tivesse a função pronta, eu poderia simplesmente vir aqui e falar que eu quero executar aquela função a cada... Aqui a gente escreve em milissegundos. Então, se eu quiser 1 segundo, eu coloco 1000. Se eu quiser 2 segundos, eu coloco 2000. Então, estou dizendo que eu vou executar
esse código inteiro aqui, né? Porque isso é uma função com nome e eu coloquei o nome dela aqui. Estou dizendo que eu vou executar essa função inteira a cada 1 segundo. Então, quando o documento estiver pronto, eu crio essa função e registro ela aqui nesse controlador de execução temporal para que ela fique executando de tempos em tempos. O processamento aqui é o mesmo, né? Ele está jogando o resultado no elemento que tem o ID lances, eu tenho uma div com ID lances aqui, a gente já pode fazer então um teste. Deixa eu abrir aqui. Essa de cá estava com API, né? Então está mostrando aqui só o JSON que está sendo gerado, mas o que eu quero então verificar é o visão acompanhar lances.html. Então é isso aqui. Da primeira vez ele carregou tudo, os lances que estão disponíveis, ele está puxando. A cada 1 segundo ele está fazendo uma nova verificação. Se tiver mais algum lance, ele vai puxar, né? Se a gente não tiver codificado nada de maneira incorreta. Eu vou ver se eu coloco essas telas lado a lado aqui. Deixa eu liberei para lá uma. Vou colocar uma aqui e a outra para cá, para a gente verificar. Então, vou inserir um novo lance aqui. Envio, atualizou aqui automaticamente e do lado de cá também atualizou. Mais um lance aqui. Lembrando que esse aqui só atualiza quando salva, né? Nós programamos para isso. Esse aqui atualiza de tempos em tempos. No caso, nós colocamos de 1 em 1 segundo. Porque ele não tem como saber, a não ser fazendo a verificação, se um novo lance foi criado. Aqui, o disparo já é a criação do lance. Beleza. Se a gente colocasse isso aqui para atualizar, por exemplo, de 30 em 30 segundos, talvez quando eu colocasse um lance aqui ia demorar um pouquinho de tempo, né, para poder atualizar aqui. Vou fazer esse teste lá para a gente entender, só para a gente visualizar melhor. Vou colocar 10 segundos. Então, 10.000 milissegundos. Eu vou atualizar essa página aqui para ela pegar o código novo. Beleza? Então, vai esperar 10 segundos para atualizar a primeira vez. E aí depois só aqui já perdi uns 2 segundos. Daqui uns 8 segundos vai aparecer aqui o gol do Náutico, porque ele vai apareceu. E assim a gente começa a entender o funcionamento, né, dessas requisições, tanto para fazer envio de dados, que no caso é o post, quanto para fazer a busca dos dados, que no caso é o get, tá? Lembrando, não é a única forma de fazer essas duas coisas, mesmo com a jQuery, e também outras bibliotecas fazem isso, JavaScript puro faz isso, tá? Na própria jQuery, como eu falei, dá para fazer de outras maneiras também. Mas o que é importante? O que é mais importante aqui é a gente pegar a ideia. Aí, se a gente conseguir é, construir na mente a ideia disso aqui, fazer isso utilizando um determinado tipo de codificação ou outro tipo de codificação, com uma biblioteca ou sem uma biblioteca, isso acaba se tornando um pouco mais simples. Última coisa para a gente finalizar, dentro aqui do set interval, ó, se eu não quisesse ou se eu não tivesse essa função criada antes, tá? Eu poderia simplesmente botar uma callback aqui para ele, tá? As duas formas vão funcionar. Aí vocês podem voltar o vídeo aí e ver a forma anterior se vocês acharem necessário, tá? Eu poderia direto já criar a função aqui anônima e colocar o código
aqui dentro, tá? O efeito é o mesmo. Então a função, se ela fosse é, é, um código que iria existir exclusivamente para isso, eu não teria necessidade de criar essa função separada e chamar. Já poderia colocar a função anônima aqui dentro de uma vez, que aí a gente já teria a coisa funcionando. Testar lá, só para a gente ter certeza que não fez nada de maneira incorreta. Agora eu vou colocar um gol do América aqui. Ah, tá, mas antes eu vou atualizar as páginas, né? Porque eu troquei o código. Então eu vou atualizar a página aqui de acompanhar lance. Senão a gente vai estar executando o script antigo. A primeira execução vai demorar 10 segundos. E depois que fazer a primeira, eu vou colocar um golzinho do América aqui. Beleza. E aí daqui uns 10 segundos já deve atualizar de novo, colocando o gol do América aqui como lance de cima. Beleza, apareceu funcionando. Pessoal, então é isso, né? É basiquinho mesmo o exemplo, só para a gente tentar entender o funcionamento dessas coisas. A ver que os códigos, para quem não tem muito costume, ficam um pouco confusos, mas quando a gente costuma, a gente acaba conseguindo entender melhor. Eu acho bacana vocês tentarem fazer isso para quem não fez e fazer alterações também. Porque às vezes a gente simplesmente reproduz um código, ele funciona, a gente fica com a sensação, às vezes falsa, de ter conseguido, de ter entendido, né? Mas fazendo alterações, vendo o resultado dessas alterações, errando, refazendo, tirando dúvida, é que a gente consegue ter um aprendizado mais efetivo. Então, por hora é isso. Até mais para vocês. Até a próxima.